Olá, boa noite a todos. Meu nome é Luciano Barbosa e nós vamos falar hoje sobre Logos em Ação Podcast. É um canal sobre comunicação, sobre pessoas, relacionamento e sobre o poder da comunicação. Então hoje nós vamos trazer aqui o nosso mega super convidado, um cara que eu respeito muito, um amigo, Kilder Mendonça. Ele é um profissional de alto gabarito e a gente vai falar aqui um pouquinho, vamos bater um papo. Eu quero que você participe escutando, você que está nos assistindo, você que tem problema de timidez, você que tem problema de se travar na hora de falar em público, hoje é a oportunidade. Então nós vamos falar aqui muito, mas muito sobre comunicação, pessoas, relacionamento, profissionalismo e também sobre oratória. Então eu quero trazer voz aqui ao nosso grande e mega convidado, Kilder Mendonça. Ele vai se apresentar aqui no Logos em Ação. Logos é poder da palavra, é o verbo, então nós vamos falar muito com vocês aqui, para vocês que querem melhorar a comunicação de vocês. Kilder Mendonça, se apresente e fale sobre você. É um prazer, uma honra tê-lo aqui no nosso podcast, nesse primeiro episódio em especial. Você é o primeiro convidado que eu estou recebendo aqui, porque você diretamente me influenciou na oratória, na comunicação, me lançou. E eu queria que você se apresentasse para a galera aí que está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer e uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom falar sobre comunicação, sobre oratória, sobre pessoas, impactar, iluminar e transformar vidas, que é a minha missão diária, constante. Meu nome é Kilder Mendonça, tenho 50 anos e mais ou menos um pouco mais da metade da minha vida eu faço isso, que é ser treinador comportamental, ajudar pessoas a chegarem aos seus objetivos e melhorar as relações e melhorar os resultados das pessoas. E se for através da comunicação e oratória, melhor ainda. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto. O Kilder, nós nos conhecemos no curso de oratória, né? Deixa eu me apresentar. Pessoal, meu nome é Luciano Barbosa, eu tenho 45 anos, eu sou o pai de 3 filhos, casado com a Silvana Barbosa também. Eu sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério Rema, sou executivo de vendas e professor de comunicação e oratória. Então nós estamos desenvolvendo um trabalho para te auxiliar, para te ajudar. Você que precisa melhorar sua comunicação, sua oratória, nós estamos aqui justamente para mostrar para você que é possível, né, Kilder? É possível treinar, é possível melhorar, é possível destravar e falar em público com maestria. Então, Kilder, eu queria que falasse um pouquinho da sua trajetória, por que nós estamos aqui, como que nós nos encontramos e como nós podemos ajudar você que tem problema de falar em público, que tem timidez, até problemas de relacionamento por timidez e não poder falar em público. Fala um pouquinho da sua trajetória, por gentileza. Bem, vamos lá. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com vendas, acompanhando no início meu pai. Meu pai trabalhou na antiga GC Level, hoje Unilever, numa multinacional. Então eu acompanhava ele, eu falei, puxa vida, é interessante fazer isso. Eu quero ajudar pessoas, não só pelo dinheiro, mas pelo impacto que isso vai mudar na vida das pessoas. Então eu comecei trabalhando com vendas, atendimento ao público, trabalhei como promotor de vendas numa grande multinacional, mas em 96 foi o choque da virada na minha vida. Eu tive uma grande desilusão na época, uma desilusão pessoal, e eu cheguei no fundo do poço. E na hora do fundo do poço, meu amigo, o que você tem? Você tem 2 opções. Ou você fica no fundo do poço, ou você começa a cavar e busca uma opção para sua vida. E foi o que eu fiz. Eu busquei uma opção para minha vida e a partir dali eu passei a investir em treinamentos comportamentais. Conheci toda a metodologia do Tony Robbins, sou muito grato ao Tony. Conheci várias outras metodologias do Arita, liderança Condor Blanco, várias outras metodologias que me ajudaram a crescer e me formaram como treinador em programação neurolinguística, inteligência emocional, comunicação e oratória. Agora a história é interessante. Como que eu resgatei o nosso querido soldado Ryan Luciano Barbosa. Luciano foi e é o meu melhor aluno até hoje de comunicação e oratória. E em determinado momento da vida dele, ele pediu para sair. 01, pediu para sair. Verdade. Não é isso? Pediu para sair do curso e na época eu falei com o gestor da unidade, não, vamos trazê-lo de volta. Ele, como que nós podemos trazer o Luciano de volta? Eu falei, muito simples, vai abrir uma turma, segunda-feira eu não tenho como atender essa turma de segunda-feira e eu tenho uma pessoa para essa turma.
É o Luciano? Claro, é o Luciano. Eu coloco minha mão no fogo. Se ele falhar com essa turma, eu vou junto. Você pode me mandar embora. Verdade. Coloca o Luciano, que ele vai dar conta do recado. E nós chamamos ele para uma conversa, na unidade, uma conversa a 3. Lembra disso? Verdade. Foi um papo a 3. Você ficou até emocionado. Papo de homem, Foi né? um papo de homem. Você ficou até emocionado. Eu falei, esse é o cara. Traga o Luciano Barbosa, que eu vou estar ajudando ele, vou estar apoiando ele, o que for necessário. E ele deu show e está dando show. Está dando show até hoje com comunicação oratória. Kilder, primeiramente, sou muito grato. Você sabe que fico até emocionado aqui com o seu discurso, porque há um ano atrás, mais de um ano atrás, eu decidi fazer um curso de oratória e eu vi a necessidade. Aí vai um recado para vocês que acham que já falam bem. Mesmo você tendo, né, um bom discurso, uma boa fala, eu tive a necessidade de aprender novas técnicas, aprender técnicas de oratória. Eu queria falar bem, queria falar melhor. E aí eu procurei o curso. O Kilder foi meu mentor, meu professor do curso de oratória. Mas como toda jornada de um herói nas nossas vidas, nós temos o alto e o baixo, né? Os altos e os baixos. E, infelizmente, na metade do curso, por algumas questões pessoais, eu tive que deixar o curso com muita tristeza, porque o curso de oratória ele não é só sobre comunicação, é sobre nós, sobre pessoas, né? E quando eu desisti, com muita tristeza, o Kilder me resgatou, né, junto com o gestor do curso, e eles tiveram um papo comigo de resgate mesmo, de resgatar como professor. Dali eu ingressei como professor do curso também, aluno dele e professor de outra turma, e ali nessa história nasceu uma amizade, nasceu ali uma parceria, por isso que ele tem conteúdo aqui para nos trazer nessa noite. E eu sou muito grato ao Kilder. Hoje eu sou treinador comportamental de oratória, dou aula, né? Já estou na 4ª turma, e o Kilder tem toda a participação nisso, porque ele acreditou em mim. E eu quero deixar já um recado para vocês que estão nos ouvindo. Seja grato àqueles que te abraçaram, que acreditaram quando ninguém acreditava em você. Então você, Kilder, acreditou em mim, deu um voto de confiança, viu algo que eu não via, não enxergava em mim, você enxergou. Então sou muito grato a você, quero externar isso publicamente, o meu muito obrigado. Kilder, mas vamos falar um pouquinho sobre a oratória, vamos trocar uma ideia aqui. Nós estamos falando o tempo todo sobre comunicação, né? Sobre oratória, e eu queria que você trouxesse aí a sua visão, por que as pessoas deveriam investir num curso de comunicação, de oratória, por que elas deveriam fazer esse curso, o que isso tem a ver, o que muda a vida das pessoas num curso de oratória, já que você tem anos de carreira, né? E tem conteúdo, e aí vai mais um recado para a galera que está nos assistindo, com toda a humildade. Tem muita gente na internet que não tem conteúdo e está aí falando muita coisa, mas esse nosso convidado aqui, o Kilder Mendonça, ele pavimentou uma estrada, ele tem um lastro para nos ensinar. E fala pra gente aí, Kilder, por que você acha que uma pessoa deveria investir num curso de oratória, de comunicação? Por que ela precisa se reinventar? Eu acho, não, eu acredito, lembra-se disso? Eu acredito. Perfeito. Que a pessoa deve investir em comunicação oratória porque ela vai trabalhar a autoestima dela. Ela vai se tornar uma nova pessoa, uma autodescoberta, um autoconhecimento interno, sim, uma autoliderança. Ela vai conhecer uma pessoa que está dentro dela e que realmente ela não conhece. Verdade. Em um curso de comunicação oratória, principalmente com chaves aí de programação linguística, inteligência emocional, você lembra que eu aplicava muito isso nas aulas? Eu sempre colocava um pouco mais, algumas cerejas no bolo, para que a pessoa realmente impactasse a vida da pessoa. Porque as pessoas têm medo de falar em público. Sim. O maior medo das pessoas é falar em público. Eu tenho certeza, você que está me ouvindo aí, eu sei que você tem medo de falar em público. Por quê? Porque as pessoas têm medo da exposição. O que ela vai pensar de mim? Perfeito. Meu Deus, eu tô fazendo papel de palhaço aqui. Meu Deus, eu não tô bem arrumado, eu não tô bonito. Eu não tô legal. Eu nem passei perfume. As pessoas têm medo de serem observados, de serem analisados, de serem avaliados constantemente. Mas eu falo para você, você vai ser avaliado querendo ou não. Isso e aí. Melhor você ser avaliado com um curso de comunicação oratória. Porque você vai ser bem avaliado. Você vai ser bem conceituado. Você vai ser... Onde você chegar, as pessoas vão falar, esse cara fala bem, esse cara tem postura, exatamente, esse cara tem comportamento. Esse cara é diferente. Eu quero fazer negócios com esse cara.
É aí que está o grande diferencial. Quando você se expõe, quando você trabalha atitude mental constantemente da sua autoestima, você se torna um profissional que eu chamo de líder alfa. Você se torna um grande lobo. Uma pessoa que coloca a sua presença. Onde você chega, você expõe a sua marca. Perfeito. O Luciano Barbosa, Kilder Mendonça, é uma marca. Perfeito. Cada um de vocês é uma marca. Querendo ou não. Lembra que tinha uma... Não sei se existe ainda, mas antigamente tinha uma revista chamada Você S.A. Lembra disso? Tinha uma revista chamada Você S.A., que era do Grupo Exame. Eu não sei se existe ainda. Mas todos nós, eu, você, quem está me ouvindo, nos ouvindo, é um Você S.A. Então, quando você investe em comunicação oratória, você está investindo não só em você está investindo no nome da sua família. Você está investindo no seu legado. E isso vai ficar pro resto da vida. Perfeito. Só um dado que o Kilder tem falado, aí você que está nos assistindo, que está aí coladinho com a gente aqui, 65% da população brasileira tem pavor, não é medo, é pavor de falar em público. Podem pesquisar à vontade, porque isso é um problema da pessoa. E o Kilder já apontou algumas coisas aqui. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Tem medo de se expor, tem medo de passar vergonha, tem medo do que as pessoas vão julgá-la, tem medo de como as pessoas vão pensar dela. E aí, Kilder, vai uma pergunta que é necessária. As pessoas, elas têm medo de falar em público porque elas se preocupam mais com as pessoas, é isso? Ela deixa de pensar nela e pensa no que os outros estão pensando dela? Esse é o primeiro ponto da oratória? Ela tem medo... Não, primeiramente é dela. Sim. Porque ela se trava. Porque ela quer falar bem, ela quer falar bonito. Sim. Ela quer usar palavras rebuscadas. E Sim. não é necessário isso. Olha isso aí. Falar bem é o que eu e você, a gente se comunica, é importante a pessoa entender aquilo que eu estou falando. Perfeito. E não falar de uma forma, linguagem técnica, falar linguagens coloquial, vamos colocar assim, coisas bonitas. Não. Falar de uma forma que as pessoas te entendam. Mas utilizando postura, voz, igual estou utilizando aqui, voz. Sim. Atitude, corporal. Perfeito. Quase 70% da nossa comunicação, talvez um pouco mais, é corporal. Perfeito. 20 e poucos por cento é como você fala isso. E 5% no máximo são as palavras. E as pessoas se preocupam com o quê? Com as palavras. Exatamente. E deveria se preocupar o quê? Com o seu interior, com o seu interno, com a sua atitude. E quando você faz um curso de comunicação e oratória, os bons cursos de comunicação e oratória, você trabalha muito bem isso. Você desenvolve isso. Kilder, qualquer pessoa pode fazer curso de oratória? Preste atenção aqui, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Isso é muito importante. Qualquer pessoa, isso é uma pergunta que ele vai nos responder, depois eu vou complementar, pode fazer um curso de oratória? Mas, Luciano, eu tenho medo. Eu tenho um cargo de liderança, eu trabalho numa grande empresa, mas eu tenho medo de me expor. E aí vai a grande pergunta, qualquer um pode fazer um curso de oratória e comunicação? Dentro desse perfil que você me falou, com certeza. Principalmente dentro desse perfil. Porque quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Quem não é visto não é lembrado. E se você não defender o seu ponto de vista, quem vai defender? Se você não souber vender o seu peixe, quem vai vender? Tá todo mundo vendendo peixe hoje aí. Alguns vendem salmão, que são nós, comunicadores, e alguns vendem sardinha. Ou meia sardinha. Você prefere comer o quê? Salmão ou sardinha? Eu prefiro salmão. Verdade. É mais gostoso. Então, quando você vende salmão, você que está me ouvindo, quando você vende salmão, as pessoas vão querer comprar o seu salmão. Então, qualquer pessoa pode, a não ser que a pessoa tenha um problema, né? Algum problema emocional, que precisa trabalhar a questão emocionais, psíquicas. Isso. Porque Perfeito. muitas vezes eu, como treinador comportamental, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, Isso é muito importante. eu não sou terapeuta. Eu sou coach, eu sou mentor de negócio, mas eu não vou curar traumas do passado da pessoa. Às vezes, isso a gente não consegue curar, não. Verdade. Isso a gente não consegue resolver. A gente consegue resolver problemas internos. Como treinador comportamental, a gente consegue resolver problemas internos. Por exemplo, o Tony Robbins tem um vídeo muito interessante, que eu já até falei com você no YouTube, quem não viu, assista, que ele cura a gagueira de uma pessoa em 7 minutos. Por quê? Foi algo trauma que a pessoa recebeu lá na infância. Então, isso você consegue resolver. Mas se a pessoa, por exemplo, apanhava de pai e mãe,
Aí já entra a questão de PNL, programação linguística, inteligência emocional. Sim. Aí já é outro curso. Sim. Aí já é outro Isso tipo é de muito profissional. importante deixar muito claro, né, Kilder? Sim. Curso de oratória é para aqueles que querem lapidar e querem aprender a assimilar técnicas de oratória. Isso nós podemos te ajudar. É você aprender técnicas que vai destravar você para falar em público. Mas tem problemas internos. Sim. Que aí precisa de outros profissionais para te auxiliar a curar algum trauma, alguma crença limitante. Então é muito importante que você que é empreendedor, você que é líder, você que trabalha com pessoas, é muito importante você fazer esse curso de oratória, um curso de oratória e um curso bom, como o nosso querido mentor falou, porque a comunicação, ela abre portas. Sim. A comunicação abre portas. E deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo. Se você não se vender, como o Kilder falou, não souber se vender, alguém vai fazer melhor do que você. Então aprenda a se comunicar. Os maiores líderes das empresas são aqueles que falam melhor. Sim. Mas, Luciano, eu conheço líderes que não falam bem. Sim, eu também conheço. Mas aqueles que se destacam mais sabem falar melhor. Tem uma comunicação assertiva, sabem falar para pessoas, com pessoas e para pessoas, que tem uma diferença, né, Kilder? Falar simples, falar objetivo de forma clara, de forma natural. Aliás, quero falar um pouquinho sobre naturalidade, né, Kilder? Fala um pouquinho pra gente por que aqueles que estão iniciando e muitas das vezes perdem a sua naturalidade porque são engessadas pelo meio e acabam perdendo a sua essência, e isso se reflete também na comunicação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, cada um, eu tenho o meu jeito de ser. Sim. Você tem o seu. Mas está tudo bem relacionado a isso. Perfeito. Naturalidade é isso. As pessoas, muitas vezes, a gente coloca alguma coisa, modelagem. As pessoas se modelam, por exemplo, eu gosto muito do Tony Robbins, mas eu não sou Tony Robbins. Isso aí, isso é muito importante. Por exemplo, você é pastor. Sim. Por exemplo, tem um lado, por exemplo, Paulo Vieira, que é um treinador comportamental, ele também é pastor. Mas ele, o público dele é um. O seu público é outro, o meu público é outro. Sim. Sempre vai ter alguém para poder te seguir quando você é natural, quando você não é uma versão, quando você não é uma cópia da outra pessoa. Cara, muito Isso bom. é muito ruim. Você, por exemplo, eu vou pagar um treinamento, por exemplo, assistir Luciano Barbosa. Aí eu vou lá, chego lá, vou assistir Luciano Barbosa, tô assistindo Paulo Vieira. Pô, não quero ver Paulo Vieira. Se eu quisesse assistir o Paulo Vieira, eu ia lá assistir o Paulo Vieira. Eu quero assistir o Luciano Barbosa. Eu quero assistir o Kilder Mendonça. Então, cada um tem o seu jeito de ser, a sua essência. A palavra certa é essência. Perfeito. Então, você, quem está nos ouvindo, não precisa mudar a sua essência. Seja você. A gente pode modelar vários profissionais, como eu falei aqui, alguns. Eu modelo o que eles têm de melhor, vamos colocar assim. Correto. Mas a minha essência continua sendo a mesma. A sua essência continua sendo a mesma. Passe o que passe. Não modele, mas não copie. A gente busca ser, de repente, um avatar, uma versão melhor das pessoas, e não um clone. Um clone que você vai e assiste igual, já fui em treinamento de pessoa, falei, caramba, eu vi o cara igualzinho o outro. Eu fui no A, mas vi o B. Não gostei. Tem pessoa que fala, nossa, mas você é igualzinho a ele. Ah, porque eu gosto de copiar tudo dessa pessoa. Não. Naturalidade é, seja você. Perfeito, Kilder. O Kilder trouxe pra gente aqui, rapidamente, 2 técnicas de oratória. A naturalidade e modelagem. Chega a ser pitoresco, né, Kilder? Quando uma pessoa copia outra, ela perde a sua essência, ela deixa de ser quem é, porque ela está preocupada, primeiramente, com o que os outros vão pensar dela. E vocês podem até, gente, a gente até se inspirar nas pessoas. Eu me inspiro muito no pastor Silas Malafaia, eu gosto muito do jeito dele de falar. Meu tem vizinho. gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto muito do pastor Silas porque ele é muito objetivo, é muito claro na mensagem dele. Porém, eu não posso ser igual a ele, porque se eu for igual a ele, eu vou me tornar uma pessoa que eu não sou. Então, a primeira técnica de oratória que a gente já fala na primeira aula é seja você, tenha sua essência. Esquece a vida dos outros, esquece o que os outros pensam sobre você e começa a pensar o que você pensa sobre você. E quando você se descobre na sua essência, cara, é libertador, né, Kilder? Sim. Quando você sabe quem você é, quando você sabe da sua essência, da sua história, é libertador. Então, o Kilder trouxe aqui
essa questão da naturalidade, falou da modelagem. Nós podemos nos modelar sim. Vou trazer até um exemplo bíblico, tá, Kilder? O apóstolo Paulo vai falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é modelagem. Ele modelou em Cristo e falou para os seus seguidores, né, para os discípulos dele: olha, modelem em mim como eu modelo em Cristo. Então, isso é modelagem. Eu posso me inspirar na pessoa, mas eu não preciso ser igual a ela e nem tentar ser igual. Eu pego aquelas características que ela tem de bom e falo assim: cara, eu posso me inspirar nela, mas eu tenho que ser o Luciano Barbosa, o Kilder tem que ser o Kilder Mendonça, e cada um ter a nossa própria essência, e isso fica muito claro, demonstrado na comunicação. Kilder, você ia complementar? Sim, a ideia é o seguinte: você vai, assiste, por exemplo, séries, na verdade, séries da Netflix. Sim. Exemplo, várias séries da Netflix. Já notou que tem várias séries atualmente falando sobre medieval, vikings, sim. Mas são iguais? Nenhuma é igual a outra. Nenhuma é igual a outra. A essência é diferente, a história e o enredo é diferente. Então as pessoas podem e devem ser diferentes. Não se compare com o outro, se compare cada dia com você. Que legal isso aí, hein, gente? Olha essa dica aí. Para de se comparar com o outro. Nós somos seres individuais, cada um com a sua essência, cada um com a sua característica. E o bom da vida é isso, né, Kilder? Cada um tem a sua essência. Então, o que eu vejo, Kilder, não sei se você concorda comigo, pode deixar aqui clara a sua opinião, pode divergir, a gente está aqui no bate-papo. O que eu vejo dos nossos alunos na primeira aula é que eles estão preocupados com o que as pessoas pensam. Sim. E acabam ficando engessados, se transformando em algo que não são, porque estão pensando no que os outros pensam deles. Então, vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei lá atrás. É libertador quando você sabe quem você é. Então, nós demos aí já até 2 dicas de oratória. Seja natural e faça a modelagem, mas modele lembrando quem você é. Não perca a sua essência. Kilder, fala pra gente aí quais as vantagens que você teve ou já sentiu em fazer um curso de oratória. Se fosse uma pessoa que está ali do outro lado escutando a gente, por que eu deveria fazer um curso de comunicação, de oratória? Porque a gente já deu algumas dicas aqui, né? Por que deveriam, mas fala um pouquinho mais sobre isso aí. Você pode não ter o melhor conteúdo na sala de aula, mas quando você tem a segurança daquilo que você está falando, daquilo que você está expressando, daquilo que você está defendendo o seu ponto de vista, as pessoas vão acreditar em você. Vou repetir. Você pode não ter o melhor conteúdo, o melhor conhecimento, mas quando você tem o poder do convencimento, o poder de colocar as suas emoções, né? Igual Suits, a série Suits. Sim. Harvey Specter é o cara. É o cara. Não é o cara? Harvey Specter é o cara. Por quê? Porque ele acredita no taco dele. Ele sabe que ele é fera. Ele sabe que ele é bom. Né? Tem o Mike com ele lá, que sabe tudo. É uma enciclopédia, é uma lei ambulante, das leis, discípulo, que sabe todas as leis de cabeça, e ele não sabe. Mas quando ele abre a boca, o Harvey Specter, só fazendo uma analogia para as pessoas entenderem, ele bate na tecla, ele defende o ponto de vista, e as pessoas falam: caramba, eu não vou argumentar com ele. Eu não vou argumentar com ele. Por quê? Esse cara está falando de uma forma firme. Ele está falando de uma forma que eu consiga entender e está colocando poder. A palavra certa é poder nas palavras. Está colocando emoção nas palavras. Então você deve ser obrigatório, deveria ser obrigatório desde criancinha. Você fazer curso de oratória, de comunicação, de empreendedorismo, de área financeira. São áreas primordiais hoje na vida das pessoas. Vendas, perfeito. Liderança. Mas não, as pessoas saem formadas, por exemplo, pessoas se formam em medicina e agora eu não sei vender o meu consultório. Eu não sei vender o meu ponto de vista, falar porque eu sou o melhor médico. Porque você deve ir até mim. Tem vários médicos. Contador, tem vários contadores em cada esquina. Mas por que eu tenho que ir nele? E o curso de oratório, o curso de comunicação vai te ajudar nisso. Kilder falou uma coisa que é excepcional e essencial para você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo. Quantas pessoas, Kilder, perdem oportunidade porque não sabem se vender e não sabem falar bem? Você que está nos assistindo aí, quantas portas você deixou de abrir porque não soube se vender?
Quantas portas você bateu de frente e outro passou na sua frente porque você não sabia falar? Então, gente, está aí um motivo principal também para você fazer o curso de oratória. Aprenda a se vender, aprenda a falar bem. Isso te traz autoridade, isso te traz vantagem para aqueles que não sabem falar. Talvez você e o outro candidato, os dois, sejam especialistas no assunto. Mas aquele que falar bem é esse que vai conseguir a vaga, é esse que vai conseguir o objetivo, é esse que vai crescer, justamente porque você deixou de falar algo que era necessário naquele momento e não falou como deveria falar. E aí vou trazer um pouquinho para o lado da política, né, Kilder? Nós vemos políticos que caíram por não saberem se comunicar e falar. Gente, isso é muito importante. Parece que é um assunto aleatório, mas eu estou trazendo para cá porque como a comunicação, ela abre, mas ela também fecha portas e pode ser que feche para sempre. Então, o cuidado com as palavras, saber falar na hora certa, falar de forma assertiva, falar de forma direcionada para o público certo, isso é muito importante. Kilder, as pessoas fecham porta por falta da comunicação? Totalmente. Você falou a questão de política, né? Tem dois lados da política. Não vou falar questão de candidatos, mas tem dois lados aí da política. Sim. Nessa última eleição. Isso aí. Não é isso? Um colocava o seu ponto de vista e o outro batia. Não adianta você bater. Não adianta você bater. Isso não é argumento. Perfeito. Você bater, você não tem argumento. Você só tem argumento quando você respeita o ponto de vista do outro, mas você coloca o seu ponto de vista de uma forma que a pessoa fala assim, caramba, o argumento dele é mais convincente. Ele tem conteúdo, ele tem dados, ele tem conhecimento, ele respeita o seu adversário. Toda a diferença está aí. Então, ela abre portas, mas também pode fechar portas de vez. Se você não souber defender. Você falou do pastor Silas Malafaia. É meu vizinho, eu te falei, né? Que ele é meu vizinho, ele mora aqui, mora na minha rua, no final da minha rua lá. Então, por exemplo, eu tenho pessoas de várias religiões, eu não sou da religião dele, mas eu respeito pela energia, pela entrega, pela paixão que ele coloca a fé dele. Perfeito. Você pode não ter a mesma ideologia, não pode não ter a mesma religião, a mesma crença, mas você vai respeitar, porque ele tem paixão, ele tem conteúdo, ele sabe se expressar. Essa é a grande diferença de quem abre e de quem fecha a porta. Perfeito. O Kilder trouxe outra característica do curso de isso aí, a gente fala muito na oratória, e aí você pode ter duas pessoas falando muito bem, mas vence quem tem paixão, pessoal. Vence quem tem emoção nas palavras. Porque aquele que vende, que fala com autoridade, naquilo que acredita, que tem paixão por aquilo que ele está falando, se expressando, ele tem de ser mais ouvido por aquele que é apático, que tem até uma retórica, argumentação, mas sem paixão. E os grandes comunicadores da história, seja eles quais forem, eles falam com paixão, eles falam com o coração. E aí, juntando a emoção, a paixão com a retórica argumentativa, né? Porque não adianta só falar, você tem que argumentar, pontuar. Kilder deu uma outra dica aqui, trazer dados que vão te legitimar naquilo que você está falando. Então, quando você traz toda essa comunicação carregada de retórica, mais a paixão, você se torna um excelente comunicador. Queridos, você que é líder e que não transmite uma comunicação para sua equipe sem paixão, você tende a ser um líder apático. Então, isso é muito importante o que o Kilder trouxe em relação à oratória. Kilder, você falou aqui no início que a sua grande inspiração é o Tony Robbins. Sim. Fala um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, talvez não conheça o Tony Robbins. Fala um pouquinho por que ele te inspira e quem é o Tony Robbins aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui. O Tony Robbins, na minha opinião, de várias pessoas do mundo, é o maior treinador comportamental do mundo. Ele trabalha programação neurolinguística. Na época que ele pegou os pais da programação neurolinguística, que ninguém falava deles, né? E ele pegou aquilo ali, colocou inteligência emocional e começou a se desenvolver. Isso nos anos 80, vamos colocar assim, nos anos 80, e hoje, na época ele era chamado de Anthony, hoje ele é chamado de Tony. Tem até um documentário, quem não assistiu, assistam na Netflix, chamado Eu Não Sou o Seu Guru. Muito bom. Quem não assistiu, assistam, porque ele mostra
utilizando a PNL, como ele pode destravar pessoas. Então, eu já venho acompanhando o Tony já há muitos anos, vamos colocar assim. Então, quem não conhece o Tony Robbins, vê no YouTube, tem vários materiais dele, livros, eu trouxe até um livro dele aí, para depois no final vou mostrar para vocês, um dos livros dele, que é um livro meu que me acompanha, onde eu vou, eu sempre levo esse livro, porque ajuda. Porque antes da comunicação e da oratória, tem o eu. Tem o eu. O eu comigo mesmo. A grande luta, a grande guerra que você trava é você com você mesmo. Perfeito. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de falar, de se expor em público, porque um lado fala, vai lá, vamos falar, você precisa sair desse casulo, sair da caixinha, mas o outro lado do seu interior fala assim, não, pelo amor de Deus, fica quieto aí, fica na sua zona de conforto, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te avaliar, as pessoas vão te tratar mal, as pessoas vão falar mal de você. Então, por isso que a PNL é muito importante, a programação neurolinguística e a inteligência emocional para isso, para poder destravar, quebrar essas correntes, quebrar essas amarras, para que você possa, aí sim, fazer um curso de comunicação e oratória. E um bom treinador comportamental, se ele não sabe tudo de programação neurolinguística, se ele não sabe tudo de inteligência emocional, ele tem que conhecer algumas coisas para poder quebrar essas correntes, quebrar essas amarras. Sim. Porque muitas vezes é algo interno da pessoa que trava a pessoa de se expor, de subir num palco e falar, às vezes, 30 segundos com paixão. É muito melhor, às vezes, 30 segundos com paixão do que 30 minutos de lenga-lenga e as pessoas ficarem dormindo lá em sala de aula. Kilder, é notório, para quem aí não assistiu o documentário, é excelente, tá? Eu não sou o seu guru, tá aí na Netflix. É notório a gente ver o desenvolvimento das pessoas que fazem um curso de oratória, né? Que se desenvolve. E, assim, eu tenho depoimentos de alunas, né, que me mandam mensagem. Cara, como desenvolveram? Como ser humano, como pessoa. E aí vai uma pergunta. O curso de oratória, e já fazendo uma pergunta e já afirmando, não é apenas sobre falar bem. É sobre você se conhecer, Sim. cara. É sobre você se resolver por dentro e isso vai acabar sendo externalizado de uma forma que você se desenvolva até na sua comunicação. Pessoas que ouviram a vida toda que não conseguiam, ouviram a vida toda que elas não poderiam falar bem, que elas eram tímidas, que não nasceram para aquilo. E aí é que está o grande diferencial. Qualquer um pode falar. Kilder, é notório quando nós vemos os alunos se desenvolverem. E eu fico até emocionado porque eu recebo alguns depoimentos de alunos que ouviram a vida toda que eles não seriam ninguém, com crenças limitantes, dizendo que eles não serviam para nada, que não nasceram para vencer. E nós, o tempo todo no curso, e isso é uma premissa, né, dizendo que se alguém pode, você também pode. Então, desenvolver pessoas é uma missão nossa, né, Kilder? O Kilder, ele desenvolveu uma missão para a gente no final do curso, como aluno, e eu tive a preocupação de ajudar as pessoas. Hoje a minha maior missão também, uma delas é fazer com que pessoas não falem, que não têm voz, tenham voz. Que se desenvolvam, falem para pessoas, que acreditem em si mesmas. Você também pode falar. Você pode falar também. Você pode se desenvolver porque existem técnicas que podem te ajudar. Então, uma das minhas missões não é fazer um curso de oratória só para ganhar dinheiro. Não, isso passa a ser secundário. É para que você se desenvolva, acredite em si mesmo. Você que está nos assistindo, você pode falar também. Você tem que acreditar que se alguém conseguiu, você também pode. Mas, Luciano, eu não sou nenhum artista, eu não nasci com o dom da comunicação, e aí a gente vai entrar agora, Kilder, numa grande uma discussão, e eu queria a sua opinião sobre isso. Mas, professor, Luciano, eu não tenho dom, eu posso falar? Eu posso me comunicar? Eu posso me expressar bem? Sim, você pode falar bem, você pode se comunicar. E eu queria agora a sua opinião, Kilder. Há pessoas que têm dons de comunicação ou de falar bem e as pessoas que não nasceram para falar bem. Essas pessoas que não nasceram para falar, elas conseguem se equiparar às que supostamente têm dom de falar em público? Algo que eu sempre falava com você em sala de aula, lembra? Para mim, dom é treino. Eu não acredito em dom, eu acredito em treino.
Sim. Eu acredito em treino. Que a oratória, assim como andar de bicicleta, assim como dirigir um carro, pilotar um avião, é treinável. Então, quanto mais eu falo, melhor eu fico, melhor eu me comunico. E primeiro pilar da oratória é autoconhecimento. Então, eu preciso saber as minhas debilidades, as minhas fraquezas e as minhas forças e trabalhar constantemente nisso para que eu possa melhorar constantemente. Então, por exemplo, igual falamos aqui mais cedo, quando você começou a andar, você não nasceu andando. Você andava, caía, andou. Opa, comecei a andar, agora eu começo a correr. Mas antes de correr, você dava uns galopinhos pequenininhos, com medo de correr. Aí depois você corria. Agora eu posso voar. É igual o ser humano, igual o homem. Ele começou a ver as coisas e começou a falar assim, opa, eu posso mais. Então você pode mais, mas precisa treinar. Dom para mim é treino. Quanto mais você treina, se você treinar comunicação e oratória 30 minutos por dia, é igual você ler 30 minutos por dia um livro, ao final de um ano você se torna fera naquele assunto. Em 5 anos você está dando aula naquele assunto. Em 10 anos você vai ser autoridade naquele assunto. Perfeito. Mas é treino. Para mim, na minha opinião, dom não existe. Para mim, dom é treino. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Bernardinho fala naquele livro dele, transformando suor em ouro. Quanto mais eu treino, melhor a minha equipe fica. Enquanto a minha equipe está comemorando, eu estou preparando o próximo treinamento, algo diferente, para que ele possa melhorar. Ele tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: aos campeões, o desconforto. De novo, aos campeões, o desconforto. Então, quanto mais eu me sinto na minha zona de conforto, eu não desenvolvo. Eu continuo naquele mesmo patamar que eu estava anteriormente. Sim. Então, eu preciso desenvolver. Assim como vôlei, a oratória é treinável. Quanto mais eu tenho oportunidade de falar em público, Isso é verdade. melhor eu fico. Perfeito. Seja em reuniões informais ou formais, seja em festa de família, confraternização de família, enterro, o que for. Quanto mais eu tenho oportunidade de falar, colocar a minha fala, o meu poder, a minha paixão, o meu entusiasmo, dependendo da ocasião, melhor eu fico. Por exemplo, eu me policio muito, por exemplo, para não falar palavrão em público. Sim. Mas muito, muito mesmo. Por exemplo, o Tony fala muito palavrão. E aquilo eu vi que eu pensava o seguinte: não é porque eu sou mentorado pelo Tony, que eu gosto demais do Tony, que eu vou trazer palavrão para minha linguagem. Então me policio. A gente precisa se policiar muito também para aquilo que a gente fala. A gente tem que pensar antes de falar. Você pensa naquilo que você fala e a partir do momento você joga a sua informação a partir dali e as pessoas vão, opa, legal. A pessoa tem conteúdo. Porque eu falei, o primeiro pilar da oratória é autoconhecimento. O segundo é o quê? A respiração. Eu preciso respirar. Eu preciso respirar. Não existe nadador olímpico que não respira. Quando o jogador de basquete, né, também vai acertar. Hortência, lembra? Ele respira. Exatamente. Vai bater um pênalti, o jogador respira. O poder das pausas. É fundamental. Aí depois terceiro pilar da oratória, postura. Perfeito. Eu utilizo meu corpo, utilizo a minha voz, estufo o peito de pombo, né, para poder falar. O quarto pilar da oratória é a voz. Tem aquela voz mais grave, aquela voz mais forte. Impostação de voz é tudo, aquela voz mais de Cid Moreira, aquela voz mais de ó vida, ó azar, aquela voz de drama. E o quinto pilar da oratória é o conteúdo. Você precisa, através dos livros, através do conhecimento, através das aulas, através de filmes, através de cursos, você trazer isso para você, mas adaptar, igual nós falamos anteriormente, a sua essência, a sua naturalidade, a sua realidade, para que você possa convencer as pessoas. Kilde, eu só vou divergir aí um ponto. Ótimo. E aí eu vou fazer, como você falou, uma analogia, que também faz parte da oratória, né? Fazer uma analogia de 2 jogadores de futebol. Neymar, que é um jogador extremamente talentoso, tem talento de jogar futebol. E que a gente poderia dizer aqui que tem um dom, né? É um menino que já nasceu com aquele dom de jogar bola. É um craque de bola aqui do futebol brasileiro, futebol mundial. E tem a analogia aqui ao Cristiano Ronaldo, que é uma máquina de treinar. Então, se você não tem
a facilidade de falar, de se comunicar, você pode ser um Cristiano Ronaldo na comunicação. Acredite, você também pode falar. Qualquer pessoa pode se comunicar, desde que, como o Kilder Mendonça falou, treine a sua fala, aprenda técnicas. E se tem uma coisa que ele mencionou aqui que é super importante, pessoal, leia. Um comunicador, um bom comunicador, um excelente comunicador, ele lê, ele tem conteúdo, ele tem base naquilo que ele vai falar. Não tem como você se comunicar se você não lê, se você não tem conteúdo para que você possa usar na sua comunicação. Ela vai te dar repertório para que você possa se comunicar. Isso que o Kilder falou aqui de forma exemplar. Mais uma coisa, Kilder, que a gente tá falando aqui sobre comunicação, é se a oratória ela tem alguma diferença entre oratória e retórica. Parece que são a mesma coisa, né? Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Tem diferença entre oratória e retórica? Tem, vamos lá. As pessoas muitas vezes falam que o grande pai da oratória é Aristóteles, correto? Exatamente. Não é isso? Você que é historiador, você deve conhecer muito bem isso. Mas você sabia que Aristóteles não falava em público? Ele não falava em público, ele escrevia os discursos, mas não falava em público. Olha que interessante. Há pouco tempo eu descobri isso. Eu fui estudar um pouco, ler um pouco mais sobre Aristóteles, porque ele utilizava a retórica nos seus discursos. Ele colocava outra pessoa. A retórica é o quê? Você colocar um discurso apaixonado, aquele lado teatral da Grécia Antiga. Não Sim. tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Tinha o quê? Você tinha que defender o seu ponto de vista utilizando a retórica, aquele lado teatral, subir em cima das pedras, em cima do monte e falar, explanar. A oratória é a técnica de comunicação para que você possa utilizar a retórica e todas as técnicas de comunicação para que você possa vender o seu peixe. A retórica está dentro da oratória. Isso aí. E não o contrário. E não o contrário. Então, por exemplo, o Aristóteles era um cara altamente retórico, mas ele não era um comunicador, como a maioria das pessoas achavam que ele era. O grande comunicador era Sócrates. Era Sócrates. Platão, esses caras que eram os feras da oratória. Mas o pai da oratória é considerado quem? Aristóteles, porque ele utilizava a retórica, ele escrevia os discursos para as pessoas irem lá e brilharem. Foi ele até que disse, né? Não fale com pessoas, fale para as pessoas. Esse é o poder da comunicação, é você alcançar mentes e corações. E aí, Kilder, eu queria falar um pouquinho sobre... Vamos trazer para o lado profissional. Vocês que já viram aquelas pessoas que não vendem nada, não entregam o resultado, mas que têm uma persuasão, uma comunicação tão boas que acabam se vendendo bem. E aqueles que são mais operários, né, que carregam a empresa nas costas, que mostram resultados, tem aquela performance absoluta, mas não sabe se vender. Eu tive um gerente que me deu um feedback uma vez, ele falou assim: Luciano, você tem excelentes resultados, mas você não sabe se vender. Eu acho que foi por isso que você foi fazer o curso oratório, não foi? Também. E aí eu levei isso para minha vida. Cara, eu tinha excelentes resultados, mas eu falava assim, deixa que o trabalho fale por si mesmo. Pessoal, não caiam nesse engano. Você tem que saber se vender. Você tem que aprender a se apresentar. Você tem que aprender a argumentar aquilo que você teve de resultado. A partir do momento que eu entendi que os meus resultados são fruto do meu trabalho, e se eu não souber me vender bem e não souber mostrar aquilo que eu produzi, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai fazer por você. Então aprenda a se comunicar, aprenda a argumentar, aprenda a mostrar resultados, porque isso vai fazer você crescer na empresa, e não deixe que outras pessoas cresçam porque você não sabe se apresentar, porque simplesmente você se acovarda e diz, não, deixa que o trabalho fale por mim. Tudo bem, isso também é uma verdade, mas também é uma verdade que se você não souber vender o seu peixe, ninguém vai fazer por você. É uma verdade ou não é, Kilder? É uma verdade absoluta, porque pensa o seguinte, você, quem está nos ouvindo aí, todo mundo quer mudança, não é isso? Sim. Todo mundo quer mudança, correto? Correto. Mas são poucas as pessoas que estão dispostas a pagar o frete. Isso aí. O que é pagar o frete? Não é só o preço de um curso de comunicação e oratório que for.
É o preço da transformação. É fazer as tarefas, é ir no palco, é lutar contra os seus demônios interiores, contra o seu lobo interior que fica assim, não vou. É lutar você mesmo. Você quer mudar, você precisa dar um passo à frente, dar um passo para a mudança. Você precisa pagar o preço das tarefas. Mentoria. Lembra das mentorias? Sim. Ó, tem tarefa. Ah, professor, não fiz a tarefa. Não adianta. Se você não está disposto a pagar o frete, não vai ter mudança. Igual você falou, todo mundo quer questão Neymar e falou de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é uma máquina. É uma máquina. Porque ele cuida dele. Ele tem 38 anos, se falha a memória. Acho que é isso que ele tem, 38 anos. Mas parece um menino de 20 e poucos anos. Ele cuida da imagem, cuida do da imagem, corpo, cuida do corpo, cuida da alimentação, cuida da vida dele. Você não vê escândalo dele. Não vê. Você não vê escândalo dele. Se resguarda. O cara tá lá na Arábia, lá nas Arábias, lá, ganhando em euro, ganhando em petróleo, ganhando rios de dinheiro, um contrato astronômico. É isso aí. Agora você falou de Neymar. E aí? Não preciso falar do Neymar. É talentoso? Todos dois são. Mas um cuida da sua imagem, o outro nem tanto. Infelizmente. Eu fico... E falando, já que você falou sobre pagar o frete, eu fico meio decepcionado, né, Kilder? E assim, às vezes até estarrecido, o quanto as pessoas investem em coisas fúteis, né? Gasta rios de dinheiro com grandes bobagens e não investe na sua carreira, não investe em si mesmo, não investe na sua imagem, não investe em se resolver por dentro, né? Fazendo cursos que aumentam a sua autoestima, que melhoram a sua performance como pessoa, como profissional, como pai de família, como mãe. Não importa. Cursos que desenvolvam você como ser humano. E aí, quando é para fazer um curso que vai te desenvolver, as pessoas acham que é caro. Curso de oratória é caro ou as pessoas não estão dispostas a investir? Kilder, o que você acha? Eu tenho plena convicção e certeza que caro é estar do jeito que tá. Olha isso aí. Caro é ter uma vida medíocre. Caro é não ser lembrado. Caro é na hora do seu patrão, do seu chefe, do seu líder, pensar em promover você e falar, não vou promover ele, porque ele não sabe se vender, ele não sabe se comunicar, ele não sabe defender o ponto de vista, ele não tem conteúdo, ele não tem autoestima, ele não tem liderança, ele não tem postura. Então, vou promover outro. Ou o pior que pode acontecer numa empresa, no meio de 100, 200 funcionários, é trazer alguém de fora. Exatamente. Quando o seu chefe, quando o seu líder, quando o seu supervisor, o que for, da empresa, traz alguém de fora, ele tá falando para você o seguinte, nenhum de vocês presta. É duro ouvir isso, né? É duro ouvir isso, mas ele tá falando para você o seguinte, nenhum de vocês está preparado para assumir esse cargo, porque você não tem postura. Às vezes, conhecimento, você aprende, você ensina, mas postura, comunicação, falar bem, defender o seu ponto de vista, ter paixão, entusiasmo, saber vender a sua voz, chamar a atenção de um público, ter autoridade, as pessoas lembrarem de você, isso é caro? Caro é você estar estagnado. Caro é você estar na mediocridade, estar na média, estar onde você está no tempo todo lá. Caro é você continuar onde você está. Às vezes a pessoa fica 20, 30 anos na empresa, no mesmo lugar. Isso é caro. O curso de oratória, na minha opinião, é acessível para todos. As pessoas estão dispostas a pagar R$900 num tênis. Exato. As pessoas estão dispostas a pagar R$1.200 numa balada. As pessoas estão dispostas a ir no Maracanã. Não é barato ir no Maracanã, não, meu amigo. Você vai no Maracanã, você paga estacionamento caro, ingresso é caro, as coisas lá dentro é caro. Você gasta, em média, R$300, R$400, R$500 para ir no Maracanã. Exatamente. E as pessoas pagam, às vezes 2 vezes na semana. Eu sou flamenguista, tem jogo? 4 tem jogo domingo. Vou lá ver um Mengão. Gastou R$1.000. Coloca isso na ponta do lápis, coloca isso no caderninho, bonitinho, anota lá. Quanto que você poderia estar investindo em você, na sua carreira, na sua família, como você falou, se tornando um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor. É isso aí. Não estou querendo dizer que você não invista nisso. Sim. Porque todo mundo tem que comer, tem que beber, tem que se divertir. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a questão é autoconsciência. Criar essa autoconsciência e falar o seguinte, caramba, a minha idade, eu tô com 50 anos, vou fazer 51 esse mês, e não investi em mim.
puxa vida, caramba, hein? Eu não investi em mim, mas por que será? O tempo tá passando. O tempo está passando, a gente não sabe o tempo que a gente tem. Amanhã a gente pode estar morto, Isso amanhã é a uma gente não grande sabe. verdade. É uma grande verdade. E não é caro. Um curso de comunicação e oratória, os melhores hoje são bons, são acessíveis para todos, desde que a pessoa esteja disposta a pagar o frete. É um investimento para a vida, né? Para a Pedro? vida. Deixa eu falar para você que está nos assistindo. Até quando você vai ficar no final da fila? Até quando você vai ver as pessoas passando na sua frente sendo promovidas, pessoas sendo levantadas na sua frente, até você que é de alguma igreja, você que é de algum ministério, e você não se desenvolve porque você não sabe falar? Até quando você vai se acovardar, ficar na linha de trás? Aquelas pessoas que mais se destacam, seja ela em qualquer área, são as pessoas que se comunicam melhor e falam melhor. Então eu te convido, vença seus medos, vença e se lança nos seus desafios para que você possa se tornar alguém que vai sair da fila de trás e agora vai liderar a sua própria vida e vai dizer assim, agora quem governa a minha vida sou eu. Porque até hoje as pessoas ditaram aquilo que você ia fazer. Até hoje as pessoas ditaram aquilo aonde você deveria andar, como você deveria se vestir, como você deveria falar. Mas eu peço que você que está nos assistindo reflita até quando isso. Sai da fila de trás, abre a porta para você através do investimento na sua própria vida. Se comunique. A comunicação abre portas. Vou repetir. Comunicação, ela abre portas. E só quem pode fazer isso é você se lançando, investindo em você mesmo, aprendendo técnicas que vai te desenvolver e vai te levar a um alto nível de performance, seja na área que você estiver. Isso eu posso falar para vocês, porque eu vivo isso na minha vida, o Kilder vive isso na vida dele. E aquelas pessoas que performam melhor são pessoas que se comunicam, que falam bem, que falam com autoridade, falam com impostação de voz, se vendem muito bem. E você aí que está nos assistindo e tem medo, você também pode falar bem. Agora, basta que você dê o primeiro passo. Deixa antes de você me perguntar, deixa Claro. eu completar. Já ouvi falar de Warren Buffett? Um grande investidor, um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo. Já ouviu falar dele? Ele fez vários cursos na vida dele. Vários cursos. Ele é da área financeira. Mas você entra no escritório dele, adivinha o único diploma que tem lá atrás dele, no escritório dele? Num curso de comunicação e oratória. Olha que É legal. o único diploma que tem atrás dele, assim, no escritório dele, é o curso de comunicação e oratória. Ele fala o seguinte, de todos os cursos que eu fiz na minha vida, o melhor, que eu não abro mão, que eu não me arrependo de ter feito, foi um curso de comunicação e oratória, porque ele abriu todas as portas para que eu me tornasse milionário e depois eu me tornasse bilionário. Foi através do curso de comunicação e oratória que, a partir dali, eu fui fazer todos os outros cursos da minha vida com dedicação, com poder, com coragem. Abriu todas as portas de todos os outros cursos. É como se fosse aquela porta da esperança. Na hora que ele entrou naquela porta de comunicação e oratória da vida dele, abriu um leque de oportunidades para a vida dele. E a partir daí ele se tornou milionário e depois se tornou bilionário. Você quer se tornar milionário? Eu quero. Você quer se tornar bilionário? Eu quero. Não quer? E isso é importante, aquilo que você está falando, que os grandes coaches do momento, todos eles sabem falar bem. Sim. Todos eles sabem se comunicar. Todos eles. Pode citar aí Pablo Marçal, Paulo Vieira e outros coaches aí contemporâneos, todos eles se comunicam muito bem. Tony Robbins, Wendel Carvalho. Isso é tão antigo, Kilder né? Mendonça, Chacrinha Luciano já dizia, Barbosa. Kilder Mendonça, Luciano Barbosa. Chacrinha já dizia, quem não se comunica... Se trumbica. Se trumbica. Então, cara, sai das sombras. Sai das sombras. Aprenda a falar, aprenda a se vender, aprenda a se comunicar. Vamos falar um pouquinho sobre grandes oradores aí da... Fala um pouquinho aí, Kilder, quem que você acha aí um grande comunicador da atualidade, seja ele político, seja ele... Qual segmento que for, que você considera assim, pô, esse cara fala muito bem em termos de postura, retórica, né? Quem que você considera aí um grande orador, ou grandes oradores contemporâneos aí? Vamos lá. Vou citar 3. Primeiro, o Tony, pela paixão, pelo entusiasmo. Fantástico. As pessoas até medo, porque ele imposta a voz, aquela voz que ele... Quem tá comigo diz, eu! Voz de trovão, né? Aquela voz, né? Aquela voz de trovão que ele tem, aquilo ali ele coloca segurança naquilo que ele fala.
O segundo, Obama. Barack Obama. Barack Fenomenal. Obama, para mim, é o melhor comunicador de todos os tempos. Porque ele faz pausas, ele sorri para a câmera, ele respira, ele brinca, ele conhece a cultura de um povo onde ele for, ele sabe tudo que está acontecendo na cidade no dia que ele vai, ele sai do script, tem um teleprompter na frente dele lá, mas ele sai muitas vezes do script, ele brinca, ele não é arrogante. Então, para mim, ele é perfeito, Barack Obama. Poxa, aqui você está falando só de homem, eu vou falar de uma mulher, Oprah. A Oprah é formidável. Você assistir a Oprah Winfrey, fantástico. Você vê como é que ela fala com entusiasmo, com paixão, com a força da mulher negra. Ela defende a bandeira que ela levanta, ela defende com unhas e dentes. Perfeito. Se você for colocar no YouTube discurso do Obama, discurso da Oprah, discurso do Tony, você vai se emocionar. Mas tem um outro que já faleceu, né? Já faleceu. O cara lá da Apple. Como é que é o nome dele? O cara da Apple. Steve Jobs. Fugiu o nome. Steve Jobs. Caramba! Tinham os caras que faziam toda a tecnologia, mas ele vendia. Ele vendia, ele brincava, ele andava no palco. E ele treinava dias e horas para se apresentar em pessoal. Sim. Isso requer uma preparação, Sim. né? Isso requer uma preparação. Eu sou fã do Denzel Washington. Gosto muito. Ele fala com uma naturalidade e ele tem um poder na voz dele de convencimento, de persuasão. O cara é sensacional. Gosto do Barack Obama também. Aí vocês devem estar pensando, mas só tem americano? Não, gente, tem também. A gente já falou aqui alguns nomes que nos inspiram, também como grandes comunicadores. E isso que conecta as pessoas, né, que se chama rapport. Sim. E eu quero trazer aqui um exemplo de, para mim, o maior orador da história, na minha opinião. Tá? E respeito quem pensa diferente, mas para mim o maior orador da história se chama Jesus Cristo. Eu vou dizer por quê. Ele se comunicava com pessoas, ele tinha rapport, ele entrava no mundo das pessoas, ele entendia, ele falava para as pessoas de forma simples, porque ele se importava. E isso é muito importante no comunicador, se importar com o seu público. Enquanto os fariseus tinham uma retórica que ninguém entendia, ele veio falando para pessoas que a sociedade excluía, mas ele o tempo todo falava com essas pessoas e vivia o mundo delas. Ele estava com elas, junto com elas, em todo momento. Então, para mim, ele é o maior orador da história, até porque ele preenche todos os requisitos que a gente fala hoje sobre conectividade, sobre rapport, sobre empatia, sobre olhar para as pessoas. Então, se você for olhar o discurso de Cristo, ele se encaixa em todos os parâmetros de técnicas de oratória. Ele fala para pessoas, ele olhava para pessoas e se importava com as pessoas. E para mim, oratória é isso. É se importar com o seu público. Não é só vender ideias. Será que a pessoa que eu estou me comunicando está entendendo a minha comunicação? Porque não basta eu só falar para pessoas. O meu interlocutor tem que entender a minha mensagem. Será que eu estou me comunicando de forma assertiva? Será que as pessoas estão entendendo a forma que eu estou falando? Será que eu estou sendo claro? Será que eu estou sendo assertivo? Será que eu estou alcançando mentes e corações? Então isso tem que ficar muito claro, você que se comunica, porque tem, né, Kilder, grandes mestres da comunicação, de especialistas em assuntos, e as pessoas não entendem absolutamente nada, porque ele não está entrando no mundo da pessoa. Tony Robbins vai falar que rapport é você sair do seu mundo para entrar no mundo do outro. Sim. Isso é mais do que empatia. Porque empatia, eu posso simpatizar com uma pessoa, ter empatia de uma pessoa que está sofrendo, mas eu não vou ter nenhuma ação sobre isso. Agora, entrar no mundo do outro é diferente. Você entender o que a pessoa está passando e agir em prol disso é totalmente diferente, né, Kilder? E a comunicação é sobre isso. Na verdade, a oratória, a comunicação é se importar com o outro. Sim, aí eu cito o Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um grande comunicador, e não falava nada. Exato. Porque ele falava com o coração. Ele falava com a paixão, com a emoção. Com aquela carinha nele de gato de botas. Eu utilizava aquela bengalinha dele e as pessoas falavam, meu Deus, como é que o cara se comunica? Pô, anos 40, anos 50. Não tinha nem cor na televisão. Não tinha Não nada. tinha né? nada, não tinha som.
Né? O cinema mudo, vão colocar assim. E o cara, na minha opinião, um dos maiores comunicadores de todos os tempos. Aí você assiste os filmes do Charles Chaplin, mudo. Aí depois você vai assistir os filmes do Charles Chaplin, final de carreira dele já se comunicando, falado. Meu Deus do céu, o cara era um monstro. Então, quem não assistiu os filmes de Charles Chaplin, assistam. Todos os filmes de Charles Chaplin, se não falha a memória, tem disponível de vocês no YouTube. Vocês podem assistir. Vocês vão ver um mestre da comunicação, muitas vezes, sem falar nada. Porque ele se comunicava com o coração. E isso é importante, Kilder, porque isso também é uma dos pilares da oratória. Comunicação não verbal. Não verbal. O corpo fala. Grita. Ele grita, né? Então, você pode estar falando uma coisa, mas o seu corpo pode estar negando o que você está falando. E pode ser também o contrário. Então, o corpo fala, e ele fala mais do que palavras. A nossa expressão facial, nossa expressão corporal fala muito mais do que palavras. E isso também a gente aprende, né, a ter cuidado e a se expressar com o corpo, com a alma, para que a tua comunicação seja uma comunicação verdade, com paixão, com amor, porque isso faz parte. Matheus, pode fazer uma pergunta? Pode, claro, pode perguntar, amigo. fica à vontade. O que define o que acontece dentro da pessoa e uma dica rápida para resolver pensamentos acelerados? Você responde? Eu respondo? Pode responder aqui. Vamos lá. Pensamentos acelerados. Todo mundo tem, né? Pensamento acelerado é o seguinte. Quando você tem um pensamento acelerado, duas dicas que eu dou para você. O primeiro é pare e dance. Lembra que a gente fazia o aquecimento da dança? Sim. Antes da aula, logo no início? Justamente para isso, para poder travar esse pensamento acelerado. Ai, meu Deus, o que me espera? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, eu tenho que pagar boleto, tem um monte de coisa para poder fazer. Então, quando você está dançando, quando você muda, Matheus, a sua fisiologia, ao mudar a sua fisiologia, você vai mudar a sua fisionomia. Isso é programação neurolinguística pura. Quando você muda, tanto que o Tony Robbins faz muito isso nos treinamentos dele. Sim. Faz a dança o tempo todo para as pessoas dançarem. Os índios já faziam isso. Fazem isso até hoje. Para quê? Para que você possa mudar a sua fisionomia. Quando você muda o interior, o seu exterior melhora. Então você não tem tempo de pensar. Pensa o seguinte, você está dançando, você vai pensar que tem boleto para pagar? Você vai pensar que tem gente esperando? Não, você é viver aquele momento aqui e agora. E qual que é a segunda pergunta que você fez? Como resolver isso? Na verdade, foi o que acontece no cérebro. Sim. Como controlar isso e como falar. Dançar. Não deixar o pensamento acelerado Sim. parar na minha fala. Dançar e correr. São duas coisas muito importantes. Você manter o seu corpo em movimento. Quando você mantém o seu corpo em movimento, você libera alguns hormônios, não é da minha praia, alguns hormônios dentro do seu cérebro que vai afastando esses pensamentos. Por exemplo, se eu falar com uma pessoa o seguinte, a pessoa fala o seguinte, Kilder, eu morro de medo de barata. E eu chego para a pessoa e falo assim, tá bom, tudo bem. Eu começo a conversar com a pessoa utilizando programação neurolinguística, um pouquinho de inteligência emocional, e falo com a pessoa, vê lá no fundo, vê que você está vendo uma barata lá no fundo, e eu começo a falar algumas coisas interessantes para a pessoa, começa a imaginar uma boa lembrança que você teve na sua vida. E olha lá no fundo e vê que aquilo lá no fundo está uma boa lembrança da sua vida. Eu começo a induzir a pessoa, às vezes eu fiz isso algumas vezes em sala de aula, começo a induzir a pessoa utilizando técnicas de programação neurolinguística, que a pessoa vai mergulhando, vai viajando naquilo, e o cérebro dela vai entrando no meu mundo. Eu vou entrando no mundo dela, ela vai entrando no meu mundo, juntos. Então, esse pensamento acelerado vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. A sua calma, a sua paz interior vai tendo, e a partir do momento, de determinado tempo, você pode curar essa fobia de barata em 5 minutos, 7 minutos ou 10 minutos, talvez numa aula completa, igual uma aula nossa que a pessoa não conseguia ter a modelagem dela, não sei se você... Não, você não estava. Foi numa turma de quarta-feira, a pessoa não conseguia ter a modelagem, todo mundo tinha aquele movimento com o corpo que dava força de poder para ela, e eu via que a pessoa só sorria. Só sorria, só sorria. Aí, em determinado momento, eu parei e falei o seguinte, você sorrindo, o que acontece quando você está sorrindo? Ele falou, eu tenho paz interior. Eu falei, então pare e sorria. Esse vai ser seu modelo, esse vai ser seu modelo para você segurar ancoragem, vai ser o momento que você tiver pensamento acelerado, você para e sorria. E eu pensando em várias coisas e o cara sorria, travava, sorria, travava, sorria, travava, sorria. E eu olhando para a expressão facial dele, ele mudava naquele momento. Eu falei, então simplesmente sorria. Perfeito.
E o Kilder deu um exemplo aqui na hora que ele estava falando do Barack Obama, no discurso dele, que é a questão da pausa. A gente não precisa falar de forma acelerada, e eu entendo que o Matheus perguntou, porque às vezes a mente é muito acelerada e isso acaba interferindo na sua fala. Então, pausa. Sim, poder das pausas. Poder das pausas, respira. Ande. E aí você vai conseguir conectar suas ideias e pausadamente ir falando. Caminhe, lembra? Caminhe pelo palco. Organize respira. as ideias com a pausa, com a respiração, porque realmente isso não é um problema só de uma pessoa, são de várias. Aliás, deixar um recado para vocês, qualquer pessoa, com qualquer idade, pode melhorar a sua comunicação. Luciano, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, mas eu tenho morro de vergonha de falar em público. Eu sempre me escondi, eu sempre fiquei ali nos bastidores. Você também pode falar em público. Eu sou adolescente, eu sou jovem. Você também pode se desenvolver, né, Kilder? Foi os alunos mais velhos, lembra? De uma turma de terça-feira, que persistiram, ficaram até o final e formaram na turma. Formaram junto com você na sua turma. Verdade. E eram os mais velhos. Eram os mais velhos. E como é bom ver as pessoas trilharem um caminho, um processo. Né? A gente fala muito sobre processo e propósito, mas quando você tem um propósito definido e segue a trilha do processo, independente se vai ser doloroso ou não, porque é um processo, então vai te incomodar, você vai sair da zona do conforto, mas é necessário que você chegue até o fim e acredite naquilo que você está fazendo, porque no final você vai ver a sua evolução, seu desenvolvimento, a sua fala vai melhorar, você vai ser mais assertivo e você vai ver como você trilhou um caminho e percorreu aquele caminho, chegou até o final e falou assim, eu consegui, eu cheguei lá, eu me esforcei, eu tentei e vou conseguir, porque você trilhou, pavimentou uma estrada e alcançou aquilo que você teve lá no início, um propósito, um objetivo, que era falar melhor. Pois não, Matheus? O pessoal mandou umas perguntas aqui. São 3 que a gente pode resumir como se fosse uma só. Como não perder o raciocínio durante uma palestra, como ser interessante durante uma palestra e como prender a atenção do público. Pode repetir a pergunta? Como não perder o raciocínio durante uma palestra. Então, a primeira dica é tenha um esboço daquilo que você vai falar. Quando eu vou pregar, vou dar aulas, né, porque eu ensino também, é você ter muito bem definido um esboço. Porque em algum momento a tua memória vai te deixar na mão. Isso é certo. Mas quando você tem um esboço, você olha para o seu esboço e você rapidamente vai trazer à memória aquilo que você estudou, aquilo que você pesquisou. E lembre-se, você que está palestrando, ensinando, você conhece aquilo que você está ensinando. Quem está sentado não conhece aquilo que você estudou, que você pesquisou, você é autoridade no assunto. Então a primeira dica é, tenha um esboço daquilo que você vai falar em público. A segunda pergunta, Matheus? Como ser interessante? Quer falar, Kilder? Fazendo perguntas. Boa. Fazendo perguntas, igual você está fazendo. Você é interessante fazendo perguntas para o seu público, interagindo. É o jogo interior do tênis. Você joga a bola para o público joga a bola para você. Porque senão fica só você falando. Então é importante que você faça pausas. Travou? Volta uma casa, volta um pouco o assunto e faça perguntas para que você possa se conectar com o seu público. Terceira pergunta. Como prender a atenção do público? Sendo interessante, falando informações relevantes e atuais. Por exemplo, a minha esposa ontem estava falando de uma nova rede social, que você, para poder fazer essa rede social, você tem que cortar o Instagram. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vivo sem Instagram? E parece que no primeiro dia já teve milhões de contas, né? Mais de 30 milhões de contas, sei lá, um negócio assim. Para poder excluir, né? Para incluir essa, tem que excluir o Instagram. Então, quer dizer, meu Deus do céu. Aí você fala alguma coisa, algum caso, alguma coisa interessante que aconteceu com você. E isso é muito importante. O Obama, por exemplo, como eu falei do Obama, vou citar o Obama novamente, ele sabe tudo que está acontecendo no dia da cidade. Tem um discurso que eu apresentei para você em sala de aula, que ele sabia que tinha jogo do Botafogo, lembra? Exato, Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco. Ele né? sabia exatamente. Ele sabia exatamente, ele brincou. Vasco, não, Botafogo. Eu sei que é muito difícil o Carioca perder um jogo para estar aqui. Ele brincou com o público e as pessoas ficaram rindo, porque ele sabia tudo o que estava acontecendo. Então é importante, a informação faz parte também
de um grande orador. Perfeito. Conheça seu público. Sim. Saiba com quem você está falando. É importante, gente, vocês entenderem que o palestrante ou quem está falando, ele não é um super-homem. Não. Ele pode errar. E as pessoas que estão sentadas, elas vão se conectar com você, se enxergarem que você também é um humano que pode errar igual a elas. E uma coisa importante no discurso é faça ilustrações, analogias, fale da sua vida pessoal, da sua experiência, porque isso conecta pessoas. Conta Quando você história. você conta a sua história, experiências pessoais, e você traz isso para o público, conecta demais. Storytelling, Storytelling. que é uma técnica também de oratória. Storytelling, né? Que foi no seu TCC lá, você fez um Eu fiz storytelling. Fez um storytelling. contando toda a minha trajetória no curso até o finalzinho, fui botando através de figuras, e isso conecta pessoas. Pessoal, fale com as pessoas, e aí como é que eu faço o meu discurso ser interessante? Primeiro, um discurso que vai mudar a vida da pessoa. O que isso impacta na minha vida, como um ouvinte? Isso vai mudar o quê? Você tem que ser a solução para aquele problema, não é isso, Kiko? Sim. Você tem que trazer soluções para as pessoas que estão ali te ouvindo, e elas querem saber como você, palestrante, você, comunicador, pode mudar a vida delas através da sua experiência, através dos seus estudos, através da sua retórica, mas você tem que convencer a plateia. E aí tem que entrar a paixão, tem que entrar a conexão, o rapport, e fazer com que as pessoas se conectem. Dizem, e aí tem um livro muito bom chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Sim. Se você não convencer nos primeiros minutos a plateia, você vai ter muita dificuldade para que elas entendam e comecem a se conectar ao seu discurso. Então, os primeiros minutos, Matheus, é muito importante para que as pessoas se conectem com você. E aí tem pessoas que brincam, né, que falam até um pouco atrás, as pessoas falam assim, não fale que você está com medo de falar em público. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Você pode falar assim, brincar com as pessoas, gente, eu tô morrendo de medo de falar em público, mas eu tô aqui vencendo meus medos interiores para falar com vocês. E as pessoas já se conectam, porque elas se veem naquele que tá falando. Fala assim, pô, também tenho. E tem, Joel J vai dizer exatamente Sim. isso, né? Gente, quem tem medo de falar em público? Aí as pessoas levantavam a mão. Então, isso é importante. Seja natural, se conecte. Fale sem medo. E se der branco, não tem problema. Fala, gente, me deu branco aqui, mas olha, faz uma brincadeira, né? Faz uma distração com as pessoas e volta pro discurso sem problema nenhum. E brincar é importante também. Brincar é importante. Por exemplo, você pode perguntar, quem tá aqui porque realmente quer? Quem tá aqui porque a empresa obrigou a estar aqui? Quem aqui é solteiro? Quem aqui é casado? Quem já abriu a geladeira e viu lá um feijão, achou que era sorvete, tinha um feijão lá dentro. Brinca com o público, faz algumas piadinhas, isso também conecta as pessoas. Alívio cômico, né? Sim, e ajuda você também a destravar. Porque por mais que você, todos nós aqui, saibamos falar em público, Exato. sempre vai ter um friozinho na barriga. Nunca perca isso. Sempre vai ter um friozinho na barriga. No dia que não tiver um friozinho na barriga, a gente tá morto. A gente tá morto. A gente tá morto. É importante ter friozinho na barriga. Vamos falar dica de livro aí para poder encerrar? Dicas de livro, Kilder. Bem, eu trouxe alguns ali, eu trouxe os livros aqui Vou pegar os livros aqui, ó. Esse livro aqui do TED, Falar, Convencer e Emocionar, é uma bíblia para quem quer, perfeito para quem quer falar em público. Tem um outro livro também do TED Talkings também aqui, o guia oficial do TED para poder falar em público, que fala todas as técnicas e vários tipos de oradores para que você possa impactar e vender a sua ideia. Tem um livro aqui que é de PNL, Faça Suas Próprias Leis, que é um livro fantástico, do Sam Johnny, muito que bom. Que é autoridade em PNL aqui no Brasil. E para quem não conhece, ele tá a cara bonita aqui do homem, quando ele era mais novo, é claro, do Tony Robbins, que é Desperte o Seu Gigante Interior. É um livro grande. Para quem não gosta de ler, vai ter dificuldade. Mas para quem gosta de ler, eu recomendo. E quais são suas dicas aí de livro aí, Luciano? Então, eu gosto muito desse TED, Falar, Convencer e Emocionar. Ele vai te dar o passo a passo para você que fala com grandes públicos. Esse livro é essencial para você, tá? Você que fala para grandes públicos. Esse TED, Falar, Convencer e Emocionar. Tem um livro que fala muito sobre o que nós estamos falando aqui, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Gente, aquelas pessoas que acham que não nasceram para uma determinada coisa, eu não consigo falar, eu não consigo desenhar, eu não consigo ser músico, eu não consigo tocar um instrumento. Você pode fazer o que você quiser, desde que você mude a sua mentalidade. Então, como diz Joel J, sucesso é treinável. Sim. Tudo é treinável. Eu posso aprender a desenhar, e esse livro fala sobre ciência, né? Sobre ciência.
e a autora traz toda a ciência por trás da mudança de mindset, do fixo, né? Para aquelas pessoas que mudam seu mindset fixo para aquele que é mais maleável, variável, e onde você muda a sua mentalidade. Você pode fazer o que você quiser. Tem um outro também, 29 minutos para falar em público. Sim. É um livro muito básico, muito fácil de leitura, para você ter aquele primeiro contato. Luciano, eu não sei falar em público. Leia esse livro, tá? Que vai mudar aí sua concepção e técnicas básicas para você falar em público. Como o Kilder falou, você vai ter vergonha, você vai com medo mesmo, pessoal. Vai com medo, vai com vergonha, mas não deixe de falar. Porque se você não falar, alguém vai falar por você. Não deixe que pessoas falem por você. Fala você o seu conteúdo, fala você a sua verdade, porque se você deixa de falar, outras pessoas vão falar por você. Tem um outro livro e você que trabalha com vendas, tá? Como convencer alguém em 90 segundos é sensacional, porque vai te dar técnicas para você se vender nos primeiros segundos, para você impactar, para você resolver aquele problema de vendas. Como que eu chego, como é que eu prospecto, como eu falo com as pessoas, como eu vou me apresentar. Então esse livro vai te abrir aí um leque de opções para que você possa se comunicar, se vender melhor, se apresentar melhor. E tem vários outros. Posso falar mais alguns rápidos aqui? Claro, pode falar. Vamos lá. Os Segredos do Lobo, Jordan Belfort. Quem não leu, quem trabalha com vendas, é manual, obrigatório. Para quem não leu, leiam Os Segredos do Lobo, Jordan Belfort, Lobo de Wall Street. As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. É um livro fantástico, formidável. Tô lendo ele, muito bom. Que coloca todas as leis lá, né, da persuasão, vamos colocar assim. Ele cita 6 leis da persuasão, Robert Cialdini. Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, a gente não pode esquecer desse livro. Dale Carnegie é um livro antigo, mas super atual. E fala sobre rapport. Fala sobre rapport. O livro é sobre rapport, é sobre relacionamentos, né, Kilder? Sim. Você que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, gente, não tem como falar de comunicação se você não gosta de pessoas. Então leia Como Fazer Amigos. Relacionamento é tudo. Já falava Jack Welch. Relacionamento é tudo. E a última dica que eu dou para vocês é: pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Também pastor Will Bowen. É um livro que foi baseado em fatos reais. Eu já apliquei isso até em sala de aula, que as pessoas reclamavam, ele pegava a pulseirinha, como elástico, né? E estourava o braço da pessoa. Então a pessoa tinha que ficar 21 dias sem reclamar. Então imagina, 21, a pessoa reclamava, mudava a pulseira, beliscava ela e mudava a pulseira de lugar. Tinha pessoa que ficou 3 meses, 4 meses, 1 ano, 3 anos, até ficar 21 dias seguidos sem reclamar. Isso muda o seu mindset. Perfeito. Kilder, estamos chegando aqui no final, né? O bate-papo foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado, vocês que estão nos assistindo. É um prazer, esse é o primeiro papo do primeiro canal, Logos em Ação Podcast. Você aí que quer melhorar, que nós não somos os donos da razão, a gente está aqui para bater esse papo, para trocar ideia com vocês. Participem, compartilhem, compartilhem o canal, mostrem para as pessoas que têm dificuldade de falar em público. E eu quero deixar o último recado. Kilder, como você, como profissional, pode ajudar quem está nos assistindo? Depois eu vou dar o meu recado final. Como você pode ajudar essa pessoa aí que tem problemas para resolver internos e que precisa melhorar aí a sua autoestima, a sua comunicação? Como você pode ajudar essas pessoas? Vamos lá, siga @KilderMendonca. Meu nome é Kilder Mendonça, @KilderMendonca nas redes sociais. Você vai lá ver tudo que eu faço, tudo que eu posso ajudar. @Kilder, KILDER, Mendonça. Mendonça, mas no caso é Mendonca, tá? Por causa do cedilha. Então, @Kilder Mendonca nas redes sociais. Você vai conhecer um pouquinho da minha história. Cada um de nós tem a sua história. Nós não somos donos da verdade, mas sabemos uma parte significativa dela. Perfeito. Deixar aqui o meu agradecimento, Kilder, pela sua vinda até aqui, disponibilizar, investir seu tempo, e sou muito grato, porque você realmente é um cara que tem conteúdo e a gente está agora se lançando, falando aí com o público da internet. Espero que seja o primeiro de muitos, né? A gente vai bater mais um papo com o pessoal aí, vocês que estão nos ouvindo e assistindo principalmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um curso de oratória, né? Estou aqui para ajudar a desenvolver você que está aí nos assistindo, que tem problema com comunicação, você que é empreendedor, você que é professor, você que é líder, eu posso te ajudar.
E o grande diferencial que eu tenho, uma premissa na minha vida é: eu me importo com você. Eu me importo com o seu desenvolvimento. Eu me importo se você vai alcançar o seu sucesso pessoal ou não, porque isso é uma missão que eu tenho para minha vida, ajudar pessoas. Já tenho feito isso, e isso agora se tornou uma missão na minha vida, que é: eu posso ajudar você, com o mínimo de conhecimento que eu tenho, eu posso desenvolver, mas é preciso que você acredite no processo, que você acredite principalmente em você mesmo, e que você mergulhe, faça uma imersão naquilo que lhe for ensinado. Então eu estou aqui para te ajudar. Meu Instagram eu sou Luciano Barbosa. Me siga no Instagram. Nós estamos começando um trabalho, mas eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos ajudar a impactar a vida de milhares de pessoas. Você que está aí nos assistindo em qualquer parte do Brasil, pode fazer contato aqui com Kilder Mendonça ou Luciano Barbosa. Nós estamos aqui porque nós nos importamos. Nós não estamos aqui para alavancar seguidores, não. Isso é consequência de um trabalho. Nós estamos aqui porque estamos falando de uma verdade que nós acreditamos, que nós vivemos no dia a dia. Além de eu ser um professor de oratória, eu sou executivo de vendas, trabalho com vendas há 23 anos e sou pastor auxiliar de uma igreja, e eu estou aqui para ajudar você que tem problema de comunicação, você que tem problema de autoestima. Até gostaria de falar, mas infelizmente se esbarra no seu próprio medo e tem medo de falar em público. Meu agradecimento, muito obrigado a todos aí que estão nos assistindo, obrigado por terem participado desse bate-papo, e que vocês estejam aptos a dar o primeiro passo e entender que vocês podem, porque se alguém fez, né, Kilder? Sim. Você também pode fazer, você também pode falar, você pode se desenvolver. Muito obrigado a todos. Isso é a premissa da programação linguística. Deixa eu só finalizar também. Sim. Nas minhas redes sociais, vocês vão ver que eu sou treinador comportamental, sou coach, sou mentor de negócios, também dou curso de comunicação oratória. Nós não somos concorrentes. De jeito nenhum. Porque o mercado tem para todos, parceiros, Isso aí. cada um na sua área, cada um na sua metodologia, na sua forma de dar os cursos. Tem o curso de programação linguística, de inteligência emocional, de vendas, liderança, atendimento com foco em diferenciação. Mas o meu objetivo, assim como o Luciano, é te ajudar, te apoiar no seu crescimento. Então, segura a nossa mão e vamos subir a montanha juntos. Muito obrigado, agradeço demais de coração. Gente, muito obrigado. Uma grande noite para todos aí. Deus abençoe vocês. Amém, Senhor.